Todos trazemos dúvidas sobre a nossa existência espiritual, sobre as nossas questões pessoais e os nossos problemas. Nem sempre as pessoas encontram as respostas às suas perguntas. Considere que o Espiritismo pode ser a fonte de muitas das respostas que a vida nos pede. Está no ar mais uma edição do programa A Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. Como acontecem as curas? As curas representam milagres? Há pessoas com capacidade de curar outras pessoas? É possível entendermos a cura como sendo um fenômeno natural? Os espíritos podem atuar nos processos de cura? Existem médiuns aptos a curar? Como as instituições espíritas podem tratar a questão da cura no âmbito de suas atividades? Conheça o que o Espiritismo propõe neste campo de pensamento através da entrevista de hoje que tem por tema: mediunidade de cura existe? A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado especial. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo doa, mas eu a dou como somente eu a posso doar. Palavras de Jesus. A paz é o resultado de 3 fatores que se conjugam para alcançar a plenitude. Uma consciência reta, um verbo dignificante e ações de enobrecimento. Quando pensamos corretamente, como ensinava Buda, falamos corretamente e agimos corretamente. Esses 3 pontos básicos do budismo nós vamos encontrar em todas as doutrinas filosóficas de ética espiritualista, em todas as religiões. E a paz é fundamental, porque sem a paz o indivíduo perde o contato consigo mesmo. E como a paz vem de Cristo, que vem de Deus, ao tê-la em nosso coração, logo nos enriquecemos de júbilos e de plenitude. Então diria aos caros amigos e às amigas telespectadores: se alguém não gosta de você, não se preocupe. O importante não é ser amado, é amar. Se alguém é seu inimigo, não se inquiete. Todos nós temos inimigos. O importante é não ser inimigo de ninguém. Seja então você aquele ser que distribui a esperança, as mãos que espargem rosas e, por consequência, estão perfumadas. Seja você aquele que faz brilhar a luz da esperança e o sol da verdade. E então a plenitude tomará conta de você. E já não será você quem vive, e sim Cristo, conforme asseverou o apóstolo Paulo, que viverá em você. Muita paz. Assista agora a entrevista com o tema Mediunidade de cura existe? Acompanhe. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Conosco aqui hoje, mais uma vez, Daniel Dallagnol. Daniel que tem se destacado exatamente na abordagem de temas ligados à mediunidade, Daniel, em função da sua experiência. De fato, Bem, alguma coisa nessa área aí. Daniel é frequentador, é trabalhador do Centro Espírita ou Sociedade Espírita? Centro Espírita. Centro Espírita Filhos da Verdade, que fica na rua Rocha Pombo, no Juvevê, Curitiba. em Curitiba. Então, Daniel, nós estamos aqui hoje para conversar a respeito de curas espirituais, mediunidade de cura, um assunto que desperta interesse, naturalmente, e nas pessoas. E até algumas pessoas perguntam se tem a ver com o espiritismo. Não tem a ver com o espiritismo. Nós vivemos aí durante várias décadas fenômenos, né? Sobretudo daqueles médiuns que foram influenciados, né, pelo espírito do Dr. Fritz, que realizava curas espetaculares, né? E até chamava muita atenção na mídia. Sim. Hoje, ainda esse espírito atua com alguns médiuns no Brasil de modo bastante intenso, sabe, Márcio?
ainda há notícias nesse sentido, né? Então, Daniel, eu queria começar perguntando se é possível que os médiuns espíritas atuem no processo de cura. Isso é possível, a cura é possível mesmo? A cura é possível. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, trabalha o assunto mediunidade de cura dentro do livro dos médiuns. Então não é uma coisa à parte, exótica, ela está sendo tratada, né? Perfeitamente. Ele trata como sendo uma mediunidade especial, né? É especial não é pelo fato do médium ser especial, né? E não é pelo fato de ser extraordinária, não é por isso. É que é uma faculdade que possui características muito próprias, de tal forma que, às vezes, Márcio, o portador da faculdade sequer conhece ser ele um médium de cura. De tal forma também, Márcio, que o processo ele se dá automaticamente, né, em alguns médiuns, ou seja, instantaneamente. Ele nem sabe. Nem sabe do que se trata. Mas há também aqueles que, por conhecerem ou por serem esses médiuns que dão passividade através de espíritos que têm especialidade nesta área da cura, direcionam naturalmente a sua vocação mediúnica para atuar no campo da saúde, né? Então, não é um fenômeno desconhecido, não é nada de excepcional, né? E esse aspecto ele está tratado dentro já da codificação por Allan Kardec. Muito bem. Daniel, assim, observando a realidade dos centros espíritas, nós que somos aqui do Paraná, observamos o que acontece no Paraná e particularmente na cidade de Curitiba. A gente não vê muito disso. De fato. O fato de não haver muito disso, assim, explicitamente, significa que isso não exista dentro das instituições? Absolutamente, né? Há hoje, Márcio, um cuidado, porque necessário mesmo, né, de tratar esse assunto com alguma reserva no âmbito das instituições espíritas. Outrora, a atividade de cura ou a atividade em que se prescrevia medicamentos era livre, né? Mas hoje, com o avanço da própria medicina, e o espiritismo jamais quer se substituir à medicina convencional dos homens, essa notável ciência que trata da saúde, esse aspecto no âmbito dos centros espíritas ele tá muito mais bem cuidado, né? Então, os médiuns ou as atividades ditas de cura, elas estão contidas e, como dissemos, melhor cuidadas, a bem da própria doutrina espírita, né? Então, a atividade é intensa nesse aspecto, né? Muito embora, Márcio, o fenômeno cura é um fenômeno complexo, né? A cura não está na mão do médium, não está na mão da casa espírita, não está na mão na vontade simples do paciente. Perfeitamente. É um fenômeno complexo. Tem diversos ângulos aí. Por essa razão, quem sabe as instituições judiciosamente trabalham com muita reserva quando ofertam trabalhos ou mediunidade com este tipo de nuance própria para o tratamento de saúde, né? Porque a casa espírita não pode se propor curar. Porque quando você abre um trabalho de cura, você está prometendo algo perfeitamente fora do controle, né? E essa questão ela não está na mão da casa, nem do médium, nem dos espíritos e nem do paciente ou do enfermo, né? Mas é comum as pessoas buscarem a instituição espírita. Sim. Na expectativa de se curarem de um problema físico. E o né? que é legítimo, né, Márcio? Porque, havendo uma enfermidade, é justo que a criatura recorra a todos os elementos lícitos possíveis para obter, né, a cura da sua enfermidade, né? Então, é natural que recorram a esses médiuns que têm faculdades, eu diria assim, especiais, colocando especiais dentro de um contexto muito próprio, né? Que não é nada de extraordinário. Específica, né? Não que ele seja melhor ou que ele seja pior. Absolutamente não. Entendeu? O médium, ele é sempre médium, ele é o intermediário,
né? Quando há atuação de espíritos, é natural que ele entra com as suas potencialidades, mas os espíritos trabalham as qualidades do médium em favor da área da saúde daquelas criaturas que vão buscar, né? Bem, Daniel. Depois eu gostaria de falar com você, depois do intervalo, depois do nosso retorno, sobre como é que é o processo, como é que se dá a cura efetivamente, como é que essa mediunidade atua lá no paciente. A gente vai fazer um intervalinho então e já volta. Fique conosco. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje com o tema Mediunidade de cura existe? Confira a resposta. Muito bem, estamos de volta. Daniel, como é que se dá o processo de cura? Como é que é a mecânica, o mecanismo dessa mediunidade? Como é que atua o médium? Veja, sob o ponto de vista da mecânica da cura, é relativamente fácil, se é que a gente possa dizer que isso seja fácil. Mas o processo é o mais simples possível, ou seja, é a substituição de uma molécula malsã, doente, por uma molécula sã, né? Então, este é o processo de cura que se dá no âmbito espiritual. É natural que espírito e médium tenham condições de atuar positivamente no sentido de levar a inoculação, digamos assim, de fluidos salutares a fim de alterar o processo enfermiço. De substâncias que não são visíveis, é isso? Perfeitamente. Porque no âmbito das atividades espíritas, na sua imensa maioria, não se usam medicamentos, não se usam intervenções cirúrgicas, não se usam elementos contundentes, né? Exatamente para preservar a integridade do organismo do paciente, né? Isso é salutar sob o ponto de vista do movimento espírita, né? Então, o processo se dá a rigor desta forma. Muito embora a atuação, sob o ponto de vista do processo em si mesmo, não é na fisiologia, né? Não é no organismo físico, mas é num outro elemento que o Espiritismo dá o nome de perispírito. Ou seja, é aquele elemento intermediário entre o espírito e a matéria. É ali que está exatamente a matriz, tanto das enfermidades, quanto da própria cura. Então, os espíritos atuam neste campo, com efeito no elemento somático, no elemento físico, né? Razão pela qual não há necessidade das incisões, né? Com elementos... Essas coisas espetaculares que a gente observa. Então, há muito cuidado hoje no movimento espírita neste campo. Quando você fala em movimento, você se refere às instituições espíritas. Perfeitamente. Que já estão, de certa forma, orientadas, né? Sim, sem dúvida. Suponhamos que o paciente more lá num meio rural, distante, sem acesso ao médico, né, sem acesso a um atendimento básico. É possível que os espíritos atuem, dispensando inclusive a presença lá do médium de cura, atuem lá para restabelecer a saúde desse paciente? Sem dúvida nenhuma, né? Os espíritos, eles têm inúmeras possibilidades. É natural que na presença de um médium que forneça o elemento dinâmico da relação com os espíritos, que neste campo da cura é conhecido como ectoplasma, né, que é uma energia muito própria para atuar neste campo, eles se servem de elementos de ordem espiritual. Eles recolhem do ambiente mesmo ou de outras pessoas que da natureza também. Perfeitamente. Então, os elementos estão na dinâmica da própria vida. E aqueles espíritos que têm melhor condição são capazes de recolher, como você disse, da própria natureza, às vezes, essa matéria, né,
para ser trabalhada e inoculada exatamente naquela criatura que, em princípio, não tenha condições de se mobilizar para um tratamento médico ou acesso, eventualmente, a um próprio médium, né? Então, a dinâmica espiritual é intensa, sabe, Márcio? O mundo espiritual tem muitos recursos. E, para finalizar, o codificador Allan Kardec, ele trabalha um título chamado do Laboratório do Mundo Invisível, né? Então, ele traz esse assunto para a compreensão das pessoas e que torna bastante visível e de bom senso entender que o mundo espiritual tem inúmeras possibilidades de atender às criaturas necessitadas. Atua, você pode dizer, intensa e permanentemente. Permanentemente. Inclusive durante os nossos desprendimentos, um sono. Perfeitamente. O sono que restabelece. Perfeitamente. Tudo isso acontece. Sem dúvida nenhuma, né? Por isso que dissemos no início, Márcio, que cura é um elemento complexo. Porque, às vezes, a criatura se dirige a uma casa espírita ou para um atendimento de um médium e para tratar de uma certa enfermidade. Ela diz, eu não me curei daquela enfermidade, mas quem é que pode afirmar que pela ação magnética dos espíritos ou do próprio médium não foi, que fez com que desaparecesse uma enfermidade que ela não conhecia ainda, né? Ou que estancasse um processo que estava por eclodir. Então, é muito importante que as instituições espíritas elas tenham consciência da sua responsabilidade diante dessa perspectiva de enfermidades muito intensas na população, mas que elas trabalhem com o equilíbrio que exatamente pressupõe ser a orientação doutrinária. Okay. E, Daniel, para encerrar, nesse minuto final, dá para dizer que a matriz, efetivamente, da enfermidade, ela reside no espírito? Sem dúvida então, nenhuma. Curar, assim, superficialmente, como você fala, curar a molécula, o funcionamento fisiológico, me parece não ser o suficiente. Exato. É isso mesmo? Sem dúvida. Toda a enfermidade está atrelada a uma matriz moral, a um comportamento, é isso aí? É verdade. É por isso, Márcio, que a grande proposta da doutrina espírita não é a cura das enfermidades fisiológicas, né? E sim levar um processo de moralização da criatura no sentido de que ela inocule definitivamente a proposta moralizadora, que é o Evangelho, para que ela não enferme mais, né? Mas enquanto isso não acontece, o Espiritismo, no âmbito das suas atribuições da mediunidade, pode contribuir com a sanidade das criaturas, que, sem dúvida nenhuma, já é uma grande ajuda. Tá certo, Daniel. Muito obrigado, viu, Daniel, pela sua contribuição, pela forma objetiva, tranquila de expor o tema. Tema delicado, aliás. É verdade. Polêmico, muitas vezes. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco, que o programa ainda continua. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá, me chamo Aline, moro em Salvador, tenho 29 anos. Sou católica e catequizadora. Assisti ao programa Vida em Foco e percebi que vocês, espíritas, também se interessam sobre o estudo dos evangelhos. Sendo assim, eu gostaria de saber como os espíritas interpretam a parábola do filho pródigo. Que lições podemos tirar desse ensinamento de Jesus? Olá, Aline. Muito obrigado por sua participação em nosso programa. Que bom que estamos chegando até Salvador, na Bahia. Melhor ainda, o fato de estarmos contribuindo com as suas reflexões a respeito do que Jesus propõe nessa parábola, muito conhecida. Jesus, para os espíritas, é o modelo a ser seguido. Vamos lembrar alguns trechos da parábola que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu ao pai a sua parte na herança e o pai lhe deu. O rapaz pegou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. Nessa terra distante, ele gastou absolutamente tudo o que recebeu de seu pai. E para agravar mais a situação, sobreveio uma grande fome no país onde ele esteve. Por sua vez, começou a passar necessidade. Pediu trabalho. Daí, começou a trabalhar e não ganhava dinheiro. Então, ele se deu conta que os empregados de seu pai recebiam mais do que ele mesmo. Foi uma experiência frustrante. Ele estava arrependido. E com esse arrependimento, ele resolveu retornar à casa de seu pai. Ao recebê-lo, o pai não cabia em si de alegria.
Pediu aos servos que lhe trouxessem roupa, além de preparar-lhe uma refeição daquelas, dizendo: comamos e regozijemo-nos. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, trabalhando, ao retornar, ouviu música, ouviu dança e perguntou, ou melhor, viu dança e perguntou a um dos criados o que era aquilo. E o criado lhe respondeu que o irmão dele havia retornado e que o pai, feliz da vida, estava dando uma festa de recepção. Ao ouvir isso, o filho mais velho ficou indignado e não queria participar, dizendo que sairia. O pai foi atrás dele para explicar tudo e buscar uma conciliação. Então, ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais desobedecer. Uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para eu me alegrar com os amigos. Agora, o seu filho mais novo gastou tudo com meretrizes e tu ainda lhe dás uma festa de recepção? O pai, depois de ouvir tudo, finalizou: meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que lições podemos tirar da parábola? Ela não apresenta somente o filho que gastou o dinheiro que havia recebido do pai e depois retornou arrependido. Praticamente todos os intérpretes e estudiosos dão maior importância a ele, tanto que só se fala em filho pródigo. Com um pouquinho mais de atenção no texto, vamos encontrar o filho egoísta. O ensinamento velado e sutil do mestre demonstra dois extremos da ingratidão dos filhos. Um extremo é o esbanjamento, o outro é a avareza, a mesquinhez. São duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, como disse, os leitores e estudiosos do Evangelho enxergam o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver escandalosamente e tornando-se merecedor, por assim dizer, de todas as punições. Raros são os que conseguem fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que estava sob o teto familiar. Observando a generosidade de seu pai, os sentimentos inferiores que animam seu coração vêm à tona, e eis que ele demonstra a sua sovinice. Ele não suporta ver a alegria reinando no ambiente doméstico, alega os anos de serviço em família e invoca, na posição de crente vaidoso, que segue a lei. No entanto, desrespeita o seu pai, incapaz de partilhar-lhe o contentamento, a felicidade daquele instante. Esse tipo de egoísta é muito comum nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, através do ciúme que o envenena. Há quem fique contando o número de curtidas no Facebook que o outro tem. E se tiver mais do que ele, corrói-se com o despeito, sentindo-se desprezado. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é mais infeliz, se o pródigo, se o egoísta. Todavia, atrevemo-nos a acreditar na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro, pelo menos, já possuía a bênção do arrependimento em seu favor. Que o seu dia seja cheio de alegrias. Fique agora com Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. No episódio anterior, nós comentávamos rapidamente sobre a genealogia que está no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Aliás, é o texto que abre esse belíssimo Evangelho. E comentávamos também que cada nome daquela lista evoca uma história, um momento do enredo bíblico que caminha, todos sabemos, para um ápice na figura de Jesus, na sua missão, no que ele fez, falou e viveu junto dos companheiros de tarefa. E hoje nós vamos dar algumas pinceladas sobre essa genealogia. É curioso porque essa genealogia ela é bem eclética. Ela coloca nomes de pessoas que foram heróis bíblicos, mas também coloca pessoas que tiveram grandes quedas, que não foram nenhum modelo de conduta moral. Por que isso? Por que mesclar figuras de uma moral ilibada com outras nem tanto? Para mostrar que o trabalho de Jesus envolvia a cura dos doentes,
o tratamento daqueles que estavam em queda espiritual, ou seja, para mostrar o aspecto da misericórdia da missão de Jesus. Outra coisa curiosa, as pessoas que aparecem nessa genealogia, algumas são de Israel, do povo judeu, Israel e Judá, mas outras são do mundo pagão, como por exemplo Ur, na Caldeia, Babilônia. Alguns são homens, outros são mulheres. Alguns são poderosos, outros são pobres, pessoas oprimidas. O que isso nos diz? Nos diz também da tarefa de Jesus. Seria uma tarefa junto aos judeus e junto aos gentios, que envolveria a todos, sofredores e felizes, abastados e pobres, oprimidos e livres. O aspecto da tolerância e da diversidade da mensagem de Jesus já estão presentes nessa genealogia. Outra coisa que nos chama a atenção são alguns nomes muito importantes da história bíblica, como por exemplo Abraão, Salomão, Davi, mostrando os vínculos do trabalho de Jesus com a primeira revelação. Ou seja, você já deve estar percebendo que, pelo simples fato do evangelista citar um nome, ele não precisava repetir a história que consta na Bíblia. Ao repetir o nome, ele evocava vários textos, várias histórias, muitos episódios, tragédias e alegrias. E essas emoções eram novamente vividas pelos ouvintes que presenciavam a leitura desse texto. Vale a pena conferir nome por nome, identificar cada uma dessas personagens, onde ele caiu, onde ele acertou, quais eram suas fraquezas, quais eram seus potenciais, para que a gente entenda com maior profundidade o caráter de Jesus, bem como o seu estilo de trabalho, a maneira como ele se relacionava com as pessoas e o aspecto central da sua mensagem. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Recordando que você pode ajudar a produzir o nosso programa. Mande as suas sugestões ou dúvidas para contato@avidaemfoco.com.br. Curta e compartilhe a página no Facebook A Vida em Foco. Nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!